paz do Senhor Jesus a todos os irmãos aí do Facebook, a todos os irmãos que têm nos acompanhado na página do Facebook AD Belém, Congregação Cidade Jardim. É uma honra, é um prazer, é um privilégio de mais uma vez, meus amados irmãos, é uma riqueza, uma rica oportunidade, como eu tenho o costume de dizer, uma rica e maravilhosa oportunidade de poder estar junto aqui, juntamente com vocês, em mais uma live na qual o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus, pela graça e misericórdia e amor de Deus que nos concede essa rica e maravilhosa oportunidade na qual o dinheiro não pode pagar, né? Estamos aí começando mais uma EBD para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Se você puder compartilhar essa live, né, para pessoas no seu grupo, né, para amigos, irmãos, irmãs, né, que devido à pandemia nós estamos, né, fazendo lives aí, né, porque tem diminuído muito, né, pessoas na igreja, os cultos têm diminuído, os horários têm sido reduzidos, mas é como eu costumo dizer também, nós temos o poder de Deus sobre nós, porque, como diz o apóstolo João, meus amados irmãos, como diz o apóstolo João, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, né? E eu falei em algumas mensagens, né? E algumas mensagens que eu, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, que tive o prazer pelo Espírito Santo de ministrar aqui na nossa congregação, e dizer que não é o número de crentes, de evangélicos, de cristão no Brasil que faz com que tenha poder. Não é um número grande de pessoas evangélicas que diz que tem poder. Não é juntando todas as igrejas do Brasil inteiro e dizer que tem poder, não. Não é isso, não é números, não. O que faz a igreja ter poder é Deus, que criou os céus e a terra. É Deus sobre a igreja. Enquanto a igreja estiver na presença do Senhor, enquanto a igreja estiver obedecendo a Deus, estiver nos pés dele, estiver obedecendo a ele, estiver no caminho dele, não vai existir porta do inferno, não vai existir humano na terra, não vai existir política, não vai existir governo que possa triunfar contra a igreja do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. Como diz os Salmos, a igreja é menina dos olhos do Senhor. E como diz também o Salmo 91, né? Como diz o Salmo 91, né? Nós estamos debaixo das asas do Senhor, nós estamos na sombra do Onipotente e descansando na sombra do Onipotente. Quem é que vai querer se meter com a igreja de Deus, né? Deixa se meter, deixa vir governantes, deixa querer parar a igreja, querer paralisar a igreja. Uma coisa eu afirmo aqui, né? Eu afirmo aqui, espero que você seja um profeta, que você seja um evangelista, que você seja um ganhador de almas e compartilhe todas as lives da igreja AD Belém, Congregação Cidade Jardim. Compartilha, jogue um WhatsApp, nas redes sociais, Instagram, YouTube, na onde você quiser jogue. Seja um profeta, seja um evangelista, né? Seja um evangelista, divulgue, não para questão de status, porque nós não precisamos disso. O
O que nós precisamos aqui é que o Evangelho de Cristo seja propagado em cada esquina, em cada lugar do Brasil e do mundo. Esse é o nosso objetivo, propagar o reino de Deus aqui na terra. Foi para isso que Deus nos chamou, foi para isso que Deus te chamou, para propagar, anunciar o reino de Deus sobre toda a terra. Então, meu amado irmão, o poder de Deus está sobre a igreja, e nós vemos histórias na Bíblia que todos aqueles que tentaram se levantar contra o povo de Deus caíram por terra. Todos aqueles que tentaram se levantar contra a igreja de Deus caíram por terra. É por isso que eu não me preocupo, meus irmãos, por isso que eu não tenho nenhuma preocupação quando vem governante, STF e não sei lá mais o que, não sei mais quem querer abafar, querer abafar a igreja ou fechar as igrejas de uma forma, ou PT querendo, fechar as igrejas. Mano, nem me preocupo com isso daí, eu tô nem aí para esse tipo de gente, eu tô nem aí para esse tipo de povo. Sabe por quê? Porque eu creio, vivo e confio e tenho essa certeza e essa convicção que Deus está sobre a igreja. E como disse, eu não me engano, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Eu quero ver, deixa se levantar, deixa fazer o que for, mas é Deus. Todos aqueles que tentaram destruir o povo de Deus foi destruído. Isso é fato, está na Bíblia. A Bíblia não esconde nada. A Bíblia não esconde pessoas que Deus levantou e depois aconteceu dessas mesmas pessoas, algumas delas que Deus levantou, ir lá e cometer pecado. A Bíblia não esconde nada. A Bíblia está explícita para quem quiser ver. A Bíblia não é uma camuflagem, A Bíblia não é um negócio escondido, não. Ela está à tona, ela está visível. Tudo aquilo que Deus fez está na Bíblia. Todas as pessoas que erraram também está escrito na Bíblia. Todas as pessoas que fizeram coisas erradas também está registrado nas Escrituras Sagradas. Mas também está registrado nas Escrituras Sagradas que todos aqueles que se levantaram contra o povo de Deus caíram por terra. E essa que é a verdade. Nós não desejamos, irmãos, nós como igreja, nós não desejamos, desejamos que ninguém sofra consequências, por perseguir o povo de Deus. Mas é fato, todo aquele que persegue o povo de Deus, vai sofrer, infelizmente, as consequências, infelizmente, e a nossa oração é para que Deus venha intervir, para que a mente desse povo venha a ser mudada. Amém? Nós vamos fazer uma oração aqui e nós vamos estar falando nesse EBD de hoje, meus amados irmãos, sobre o propósito dos dons, Para qual finalidade, qual que é o propósito dos dons espirituais na igreja, São recursos, são condições que Deus deu para a igreja, para trabalhar para o reino e representar o reino de Deus aqui na terra. Amém? Vamos orar ao Senhor, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo irá falar de uma forma ou de outra com você. Em algum lugar dessa lição, aleluia, em algum lugar desse estudo, o Espírito Santo de Deus irá falar com você. Eu costumo dizer, meus amados irmãos, que todas as vezes que proferimos a palavra do Senhor, ela tem um poder de libertação. Eu creio e sou convicto disso. Ela tem um poder de libertação, ela tem um poder de transformação, Ela tem um poder de resgate, ela tem um poder de renovo, de trazer uma resiliência para a vida da pessoa. O que significa uma resiliência? Pessoa que tem capacidade de voltar ao estado normal, Então o Espírito Santo de Deus, ele tem este poder de dar resiliência
para cada ouvinte, para cada pessoa que estiver ouvindo a palavra do Senhor, esse ensinamento. De um jeito ou de outro, eu creio, meus amados irmãos, o estudo é para trazer um ensinamento aqui sobre os propósitos dos dons espirituais, mas eu tenho certeza, né, que o Espírito Santo de alguma forma ele vai te alcançar, ele vai falar com você, vai te trazer uma edificação, vai te trazer um consolo, vai te trazer uma libertação, vai te trazer uma transformação, uma mudança na sua vida, vai trazer cura interior sobre você. De alguma forma, através desta lição, o Espírito Santo de Deus irá trabalhar na sua vida, porque eu sou convicto disso, pela experiência, meus amados irmãos, que eu tenho vivido com Deus, pela experiência, o pouco de experiência que eu tenho vivido com Deus, nessa longa caminhada na presença de Deus, eu sou convicto disso, que quando nós proferimos a palavra de Deus, né, ainda que o assunto não seja aquilo que nós esperamos ouvir, ainda que o assunto seja outro, não importa, o Espírito Santo de Deus, ele tem a incumbência, é o prazer dele, né? É o prazer do Espírito Santo de Deus falar com você de alguma forma. Ele irá falar com você, e esse falar do Espírito Santo de Deus com você é onde eu estou, é onde eu acabei de dizer, aonde acontece o renovo, um avivamento, né? Um batismo no Espírito Santo, uma cura interior espiritual, né? De repente até uma cura física, por que não? Porque é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é diferente de qualquer filosofia que nós temos visto e ouvido por aí, né? E principalmente em redes sociais. A palavra do Senhor é infalível, ela é poder, ela é espiritual, é espada de dois gumes, ela tem um poder, ela discerne, ela traz aquilo que está escondido, ela revela o oculto, ela discerne as intenções dos pensamentos e do coração humano. É por isso que eu falo, ela tem um poder. Quer ser curado? Palavra de Deus. Quer ser restaurado? Palavra de Deus. Quer ser batizado do Espírito Santo? Palavra de Deus. Quer receber o dom, quer receber o falar em línguas do Espírito Santo? Palavra de Deus. Quer receber dons espirituais? Palavra de Deus. Quer ter graça, quer ter força, quer ter conhecimento? Palavra de Deus. De uma forma ou de outra, o Espírito Santo de Deus irá falar com você. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus amado, querido Deus Todo-Poderoso, o Senhor que é Rei nos céus e na terra, sobre nosso coração, alma, caminho, vida e espírito. Pai amado, nós estamos aqui pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, Pai. É por causa do Senhor que estamos aqui. Meu Deus, se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui hoje, meu Pai amado. Se estamos aqui falando e respirando, é por causa de Ti, é por causa do Senhor. Pai, não existe riqueza. Meu Deus, o meu desejo é que pessoas que vai estar assistindo essa live, que entenda isso, meu Pai. Que isso desça sobre a mente, sobre o consciente, sobre a alma e sobre o coração, meu Deus, de cada vida, de cada pessoa que estiver assistindo essa live ou que ainda for assistir. Que eles entendam, meu Pai amado, que não há riqueza na terra, meu Deus, que não há prazer, não há alegria maior, meu Deus, do que esta, de poder mais um dia estar, meu Deus, respirando o ar que o Senhor nos deste. Meu Deus, de poder estar aqui neste lugar. Pai, te agradecemos, te louvando, e te louvamos, ó Pai, meu Deus, e te pedimos, fale com cada um através desse estudo, em nome do Senhor Jesus, amém. Meus amados irmãos, o objetivo da nossa lição de hoje pela CPAD, a lição de número 2, né, diz o propósito dos dons espirituais, né? Concedida pela segunda vez aí pela CPAD,
comentarista pastor Elinaldo Renovato, um homem de Deus, né? Já tive outros estudos de ele comentar outras revistas que fala sobre escatologia e tem sido uma bênção. E se os irmãos lembrarem bem, os irmãos que têm o costume de sempre estar adquirindo a revista da CPAD, né? Acredito que essa aqui é uma reedição da CPAD, né? Do pastor Elinaldo Renovato, para tratar a respeito dos dons espirituais. Mas por que a CPAD reeditou novamente essa revista do pastor Elinaldo Renovato, que trata sobre dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com um poder extraordinário, né? Por quê, meus irmãos? Porque eu acredito que na minha visão, né, visão particularmente, acredito que a CPAD acredita sobre o avivamento de Deus sobre a igreja na terra. O avivamento de Deus sobre a igreja no Brasil, né? E eu tenho certeza, nós vamos ver e fazemos parte desse avivamento. Meus amados irmãos, e por se tratar de avivamento, que envolve a questão dos propósitos dos dons espirituais, irmãos, eu acredito, né? Estamos falando sobre dons espirituais, meus amados irmãos, eu acredito, né, em curas e milagres, né? Eu creio, né? Eu já orei por pessoas e pessoas já foram curadas já, né? Uma certa ocasião, um garoto com barriga d'água, eu não sei o que era aquilo. A única coisa que eu me lembro é que a mãe dele, uma certa ocasião, muitos anos atrás, né, mencionou que ele não urinava, né? E eu fiquei incomodado com aquilo me incomodou. E olha que eu estava lá no hospital. Eu não sei se eu tinha ido no hospital por minha causa, ou minha esposa, ou meu filho mais velho. Eu só sei que por algum motivo eu estava no hospital, né? Eu tava lá no hospital e aquilo me incomodou. Tava só eu e essa senhora para atendimento lá, não tinha mais ninguém, né? Não foi aqui em Pouso Alegre, né? E essa senhora era da Congregação Cristã no Brasil, que eu me lembro bem, e eu me lembro que ela falou que a criança não urinava, e aquela incomodação, irmão, eu fiquei tão incomodado. Falei assim, e os irmãos da congregação, às vezes eu não sei se eles aceitam ou não aceitam oração de pessoas de outros ministérios, não sei como é que funciona lá, né? Aí eu falei, irmã, posso orar pelo teu filho? Ele falou, pode. Eu botei as mãos sobre ele e eu pedi a misericórdia e a graça do Senhor Jesus para que Deus viesse curar aquela criança, né? Viesse curar aquela criança. E de repente ali acabamos de orar, foi questão de uns 5 minutos ali, mais ou menos, meus amados irmãos. A mãe até se assustou, a mãe da criança até se assustou, falou, mãe, eu quero ir no banheiro. Os irmãos lembram que eu disse que a mãe havia relatado para mim que a criança não urinava, ela não urinava, e estava com a barriga d'água. Eu não sei como é que é isso, não sei como é que funciona, não vou saber falar, eu não sou médico também, não vou saber explicar, só sei que eu me lembro que ela disse que a criança não urinava. Aí orei ali pela criança e Jesus fez o milagre. A criança falou, mãe, eu quero ir no banheiro, eu quero mijar, e a criança foi no banheiro e urinou. Os irmãos estão entendendo? Então eu creio, meus amados irmãos, escute bem o porquê, o motivo de eu estar falando isso daqui. Eu creio em curas, creio em milagre, eu creio pela fé no Senhor Jesus, né? Eu acredito nisso, de orar por um paralítico, ele se levantar e ser curado, uma pessoa que estiver com AIDS e ser curada da AIDS, pessoas que estiver com câncer, ser curada do câncer, né? Até mesmo uma pessoa que estiver com Covid, né? Nós orarmos ali e Deus curar, se tiver no propósito, Deus vai curar nós. Eu creio, eu sou convicto disso.
de que Deus, Ele cura, que Jesus cura, meus amados irmãos, né? Tanto é que a Bíblia nos fala que nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, né? Que os milagres, né? Que Jesus nos deu poder, né? Para ir pregar evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todo aquele que crê será salvo, porém aquele que não crê já está condenado, e os milagres seguirão aos que creem, né? Então eu sou convicto de que Deus cura doenças que a ciência e a medicina não consegue até mesmo dar aquele diagnóstico, né? Então eu creio que Deus cura. Mas eu sou sincero dizer para você, aleluia, glória a Deus, meus amados irmãos, que esse avivamento, é claro, vai envolver muitas curas, milagres, morto ressuscitar, mas se tem um milagre, irmão, que eu creio e que eu vivo, sabe, é conversão de almas e permanência. A pessoa que ouve a palavra de Deus, recebe a palavra de Deus em seu coração e deseja se dobrar perante o Senhor Jesus, né? Deseja se dobrar perante o Senhor Jesus e permanece nele. Isso para mim é o avivamento. É a única, escute bem, pode procurar na Bíblia, não há festa no céu por um paralítico que foi curado. Não há festa no céu por uma pessoa que foi curada do câncer. Não há festa no céu por uma pessoa que estava morto 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 10 dias, não importa. Morto, vegetando até mesmo no hospital, Deus foi lá e ressuscitou. A Bíblia, as Sagradas Escrituras não relata em nenhum momento festa no céu. Meu Deus do céu, festa no céu quando acontece alguma cura ou algum tipo de milagre ou maravilha, né? Não. O único momento que a Bíblia relata quando a festa no céu, quando a festa no céu, que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Então, eu acredito que avivamento, propósito dos dons espirituais é isso daí. Não estou menosprezando. Eu não estou menosprezando. Eu não estou menosprezando. Eu não estou menosprezando aqui, meus amados irmãos, dons de cura, milagre, não, nada disso. Tem que ter em cada igreja evangélica, em cada denominação evangélica, tem que ter esses dons espirituais e tem que ser manifestados esses dons espirituais, né? Tem que vir pessoas com doença mesmo para a igreja, né? Para quê? Para ver a manifestação do Espírito de Deus de cura. Mas opinião particular, meu amado, a maior cura, o maior milagre é ver pessoas se dobrando perante os pés do Senhor Jesus, recebendo Ele em seu coração e recebendo libertação espiritual, ou seja, pessoa que estava ali escravizada por Satanás, escravizado, né? Escravizado por Satanás, né? E receber libertação espiritual quando se entrega e aceita a Cristo Jesus.
né? Então isso para mim é avivamento. É isso que a igreja tem que buscar: resgate de almas, resgatar vidas, resgatar pessoas, tanto pessoas que nunca se dobraram perante Jesus, né? Pessoas que nunca se dobraram perante Jesus, né? E também pessoas que estão desviadas. Então isso para mim, meu amado irmão, minha amada irmã, você que nos assiste por essa live, né? Você que nos assiste por essa live, esse é o maior milagre. Isso para mim é avivamento. Isso para mim é avivamento espiritual, né? E esse, né, é o propósito dos dons espirituais. É o propósito dos dons espirituais, né? O texto áureo, né? O texto áureo da nossa lição, texto de ouro, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12, diz assim, meus amados irmãos: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar, ou seja, suprir neles para a edificação da igreja, ou seja, para a construção espiritual da igreja. A verdade prática nos ensina assim: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente, né? Então aqui, irmão, é o propósito dos dons espirituais, né? De fortalecer, né? Fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Esse é o propósito dos dons espirituais, para fortalecer a igreja e edificar a igreja, e não acabar com pessoas, e não destruir pessoas, né? Os dons espirituais não é para isso, acabar com pessoas, destruir pessoas, né? Ao contrário, é para curar pessoas, edificar as pessoas, ajudar espiritualmente. Essa é a finalidade, não é muitas barbaridades, né? Não preciso nem aqui expor essas barbaridades, né, que tem acontecido em muitas igrejas pentecostais por aí, né? Que tem acontecido em muitas igrejas pentecostais por aí, né? Vamos ao texto da Bíblia, né? A leitura oficial da nossa lição, que também se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao 11, né? E depois no capítulo 13, versículo 1 e 2. Vamos lá, que diz assim a palavra do nosso Deus: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aí 1 Coríntios capítulo 13: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor,
seria como metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, só um minutinho por gentileza. Irmãos, os irmãos perceberam aqui na palavra do Senhor que tudo foi dado pelo mesmo Espírito. Quem é esse Espírito? O Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito Santo de Deus é que distribui os dons, né? O mesmo Espírito Santo de Deus é que dá a capacidade para a igreja ou para aquele ou para aquela que foi designado o dom espiritual, né? E o dom espiritual, meus amados irmãos, o dom espiritual não é para, veja bem, o dom espiritual não é para propósito particular, como tem acontecido por aí, meus amados irmãos. O dom espiritual não é porque você é especial, não, de maneira alguma. Não é porque você fala assim, eu sou especial, eu sou o queridinho de Jesus. Não, meu querido, você está muito enganado. Pode tirar o seu cavalinho da chuva aí. Todos nós somos os queridinhos de Jesus. Todos nós somos, né? Todos nós somos menina dos olhos do Senhor, né? Todos nós temos o amor do Pai. Então, se você acha na sua cabeça, na sua mente que você é especial, não é só você que é especial. Todos aqueles um dia que dobraram os seus joelhos, aleluia, dobrar os teus joelhos e entregou a sua vida para Cristo, passou a ser uma pessoa especial, né? Passou a ser um filho de Deus, né? Passou a ser um filho de Deus. Então, os dons espirituais não é para, né, te fazer mais do que os outros irmãos. Não é para para algo particular seu, individual seu, não é para você amanhã depois, eu vou sair ou como eu tenho visto por aí, né? Pessoas se levantar contra o pastor da igreja. Primeira coisa que eu tenho visto muito acontecer isso daí, meus amados irmãos, pessoas que têm dons espirituais e já começa a se achar que é mais do que o pastor da igreja, do que o pastor da congregação, e começa a discordar de muitas coisas do pastor da congregação, né? Do pastor da congregação, ou do obreiro, né? Ou de algum irmão da igreja. Se você acha que os dons espirituais têm essa finalidade, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Então não é dom de Deus, não. Porque o dom espiritual não é para essa finalidade, não.
O dom espiritual, como diz a verdade prática do nosso pastor comentarista da revista Elinaldo Renovato, é para fortalecer e edificar a igreja, e não é para finalidade pessoal não. Não é para condenar irmão, apontar irmão, se levantar contra o pastor da igreja ou se levantar contra o ministério. Se você tem um dom e você está com essa finalidade e agiu para essa finalidade, então você me desculpe, o Espírito Santo de Deus não está sobre você não, meu amigo. O Espírito Santo de Deus não está sobre você não, minha irmã. Tem alguma coisa errada aí. Não tem nada de Espírito de Deus aí não, não tem nada. O dom espiritual em você já foi há muito tempo. Porque o dom espiritual, primeira coisa, é a favor do reino de Deus. É a favor do reino. Glorificar, exaltar, engrandecer o reino de Deus. Honrar o reino de Deus. Segundo, propagar o reino de Deus na terra. Propagar o reino de Deus na onde eu estiver. Na minha igreja principalmente. Depois na minha casa, na rua que eu moro, no ônibus, na cidade, no trabalho, na escola, na faculdade, no hospital, na onde eu estiver, propagar o reino de Deus. É para isso. Terceiro, propósito dos dons espirituais. Terceiro, vai vendo. Terceiro, né? Lutar contra o reino das trevas de Satanás. Para essa finalidade. Agora, esses camaradas, essas camaradinhas, né, tanto homem como mulher, né, que tem usado, eu já vi, eu não concordo com o pastor não, porque Deus me revelou, para ter alguma coisa, que Deus revelou o quê? Se tem um pastor na igreja, meu irmão, é para obedecer ao pastor da igreja, independente, ele pode estar errado, pode estar em falha, não importa, obedecer ao pastor da igreja, tem um pastor ali, né, e não se levantar contra o pastor da igreja, como eu tenho visto por aí, né, principalmente os pentecostais. Eu sou pentecostal, meu amado irmão, eu sou pentecostal e graça e misericórdia do Senhor, é Deus que me leva a ter o que? Conhecimento bíblico, é Deus que me leva, porque se não fosse a capacidade de Deus sobre mim, eu não tenho capacidade nenhuma. Se não é o Espírito Santo de Deus me dá fortaleza, me dá capacidade, eu não tenho capacidade nenhuma. Então se eu tenho algum conhecimento, é por causa do Espírito Santo de Deus, é por causa dele, porque sem ele, meu amado irmão, eu não sei nada, absolutamente nada. Então, meu amado irmão, o propósito dos dons espirituais já começa por aí. Não é para você se levantar a igreja, não é para você levantar ministério, não é para você ir lá montar uma igreja na esquina. Amado irmão, você que está me ouvindo nessa live, e você ainda que vai ouvir essa live, deixa eu te dizer um conselho para você. Quando você vê esse tipo de pessoa que vai levantar um ministério porque tem um dom espiritual, irmão, foge desses camaradas, dessas camaradas que são falsos. São falsos profetas, porque os dons espirituais não é para vergonha. Os dons espirituais é para fortalecer, é para edificação e glorificar e propagar o reino de Deus na terra. Não é para palhaçada, igual nós temos visto por aí não. Os dons espirituais não é para palhaçada não, não é para desobedecer ministério, não é para desobedecer pastor, não é para ficar destruindo vida de irmão, de irmã, não é para destruir famílias como a gente tem visto por aí. Que dom espiritual é esse? Que dom espiritual? Que tipo de pessoa é essa que diz que tem o Espírito Santo de Deus e sai por aí fazendo palhaçada, vagabundagem, um monte de coisa errada por aí, como nós temos visto, principalmente no meio pentecostal? Abre numa igreja, numa esquina, não concorda com o pastor ou não concorda com aquela igreja, já chega numa esquina e já vai montar um ministério. Meu irmão, o Espírito Santo de Deus não está nessas vagabundagens aí não.
O Espírito Santo de Deus não está nesse propósito aí não. Eu digo para você, se você estiver numa igreja assim, que começou desse jeito, eu aconselho a você, sai fora daí, porque corre um grande risco, primeiro, de você ficar doente espiritualmente, de você perder a espiritualidade em Deus, né? E terceiro, corre um grande risco de você não alcançar a salvação. Meu amado, essa que é a verdade. Não estou dizendo, irmão, então você está querendo dizer que a tua igreja é a certa só porque você está firme nela? Não, de maneira alguma, meu amado irmão. Eu estou numa igreja, num ministério, onde tem uma estrutura, uma edificação, em primeiro lugar, fundado na palavra de Deus e fundado nas leis civil, né? E fundada nas leis civil. Então, meu amado irmão, né? Eu não estou em qualquer buraco que se abre por aí não. Eu não estou em qualquer porta de boteco ou de fundo do quintal que se abre por aí não. Não, porque os propósitos dos dons espirituais, o Espírito Santo de Deus não é para vagabundagem ou para certo tipo de coisa que anda acontecendo por aí não. Não, de maneira alguma. Os dons espirituais não é para esse propósito, não é para essa finalidade. Os dons, os propósitos dons espirituais não é para elitizar ninguém, né? Não é para fazer com que a pessoa, né, a elite, né? Não, eu tenho um dom espirituais, eu faço parte da elite, não, né? Eu faço parte, não é para isso, né? Não é para isso. Os dons espirituais é para essa finalidade, irmão. Glorificar o reino de Deus, exaltar o reino de Deus, né? Exaltar o reino de Deus, propagar o reino de Deus na terra e para fortalecer e edificar a igreja. É para isso que é os propósitos dos dons espirituais. Não é para levantar a igrejinha na esquina não. Foge desses falsos profetas, foge desses falsos aí, porque pessoas que fazem esse tipo de coisa não tem o Espírito Santo de Deus coisa nenhuma, né? Teve um dia, mas não tem mais, né? Os dons já foi há muito tempo. Então foge desses daí, dessas igrejinhas fundo de quintal, né? Só porque não concorda num pastor da igreja, aí reúne um grupo de crentes, irmão, estão montando um ministério, né? Estou montando outro ministério, estou saindo do ministério e vou montar um ministério. Não, foge desses falsos profetas. Foge disso daí, meu amado. Foge disso daí. O reino de Deus não é de bagunça, né? O reino de Deus, meu amado irmão, né? Não é de bagunça. Sabe por quê? Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33 diz assim, pois Deus não é Deus de confusão. 1 Coríntios capítulo 14, o versículo 33. Pois Deus não é Deus de confusão. Então foge desses camaradas aí, né? Senão de paz, como em todas as igrejas dos santos, né? Então foge desses camaradas aí, meu amado irmão. Foge desses aí que montou Miguel. Irmão, a igreja é uma benção. Cuidado, irmão. Cuidado com fogo estranho. Cuidado com fogo estranho. O Espírito Santo, né, não é nessa baguncinha, essas coisas daí não. O Espírito Santo de Deus ele é zeloso. Ele zela pelas coisas de Deus, do reino de Deus aqui na terra. Ele é zeloso. Então toma cuidado com esses fogos estranhos que tem por aí. Vamos para a nossa lição. Nós vamos tratar aqui, meus amigos, nós vamos falar: os dons não são para elitizar o crente, né? Depois nós vamos comentar aqui sobre edificando a si mesmo e aos outros, né? E nós vamos aqui edificar todo o corpo de Cristo, né? Nós vamos falar. A nossa lição aqui na introdução, meus amados irmãos, né? A introdução diz aqui,
Eu vou pegar só a parte aqui, ó. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis. Ou seja, os dons do Espírito Santo de Deus, irmão, veja bem, né? Veja bem uma coisa aqui. Já viu aqueles filmes? Escute bem. Já viu aqueles filmes de herói que a pessoa nasce com um dom a favor da finalidade de ajudar o povo da terra, de socorrer a humanidade, de ajudar a humanidade, de prender bandido, né? A pessoa nasceu com dom ou veio com dom e é tido como herói. Então, a finalidade do Espírito Santo vai muito além disso daí. Vai muito além disso daí. Então, não é brincadeira. Não é brinquedo. Aleluia. O Espírito Santo de Deus te deu um dom, irmão, não é brincadeira. Não é para amanhã depois você falar assim, eu não quero, eu não vou fazer, e sabe? Não é para isso. É coisa séria. Uma coisa é uma ficção de cinema, de televisão. Outra coisa é a realidade que nós vivemos aqui, meu amado irmão. Então, toma cuidado. Você toma cuidado. E outra, eu falei aqui em outra ocasião que dom espiritual é confiança do reino de Deus sobre você. O reino de Deus está contando com você. Então, toma cuidado. Não é para bagunça. Não é para desordem. Né? É zelo. Se o Espírito Santo de Deus te deu, é porque há uma confiança. Há uma confiança de Deus sobre você. Há uma confiança de Deus sobre a sua vida. Então zele por aquilo que Deus tem te dado. E outra, glorifique a Deus, porque irmão, eu não sei se você consegue entender isso. Eu não sei se você está conseguindo entender, meu amado irmão. Eu não sei se você está conseguindo entender isso daí. Meu amado irmão, você tem a ciência, né? Você tem a ciência, sabe? A consciência de poder entender, meu amado irmão, que você está lidando com o Criador que fez os céus e a terra, que você está lidando com o Espírito Santo de Deus, que estava com o Pai e com o Filho no momento da criação da terra, no momento da formação, da criação do homem e da mulher e todas as coisas. Você tem consciência disso, meu amado irmão? Será que você consegue entender isso? Que as tuas falhas, os teus erros, o teu pecado não pode estar acima como prioridade daquilo que Deus confiou nas tuas mãos, né? Então vamos lá. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai. Meu Deus do céu. Os dons do Espírito, irmão, entenda isso. Tenha consciência, pelo amor de Jesus Cristo, meu amado irmão. Tenha consciência. Olha o que eu estou fazendo aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu não estou aqui na EBD por obrigação. Não, né? Eu não estou aqui. Eu estou aqui em primeiro lugar por causa, meu Deus, por causa desse amor de Jesus que nos alcançou, por causa do amor dele. Aquilo lá, meu irmão, que ele fez, a caminhada dele, o que ele fez na cruz do Calvário, por causa de uma raça que ele poderia ter destruído e Deus ter feito de novo. E o propósito de Deus é esse.
o que ele faz, ele não destrói. Por essa razão a humanidade está aí, né? Por esta razão a humanidade está aí. Então eu estou aqui, meu amado, por amor de Deus, né? Por amor a Deus. Poderia haver uma desculpa, ou avisar o meu pastor, o pastor Daniel, olha, eu não estou bem, eu não estou legal, eu não vou fazer live nenhuma, eu não vou estar na RBD. Não, irmão, não existe isso. Não existe isso. É um prazer estar aqui por causa do amor de Deus. Estou proferindo através do Espírito Santo de Deus a palavra de Deus para você. Ou seja, eu estou através do Espírito Santo de Deus construindo algo nos teus ouvidos, na sua consciência, na sua mente, nos teus sentimentos, né, nas tuas emoções e nas suas vontades. Eu estou construindo através do Espírito Santo de Deus algo para você. Então não é brincadeira. Não é brincadeira, né? Então você está recebendo algo aqui de Deus para a sua vida. Então não é brinquedo, irmão. Mexer com as coisas de Deus não é brincadeira. Você não pode olhar para as tuas falhas, para os teus erros e colocá-lo acima de Deus. Não! Independente das tuas falhas, dos teus erros, meus amados irmãos, a prioridade de Deus é maior do que os teus erros e tuas falhas. Os teus erros, as tuas falhas, meu amado irmão, é você e Deus com você. É Deus que vai tratar, é Deus que vai sanar, é Deus que vai tratar e sair. Mas não pode envolver as tuas falhas com o propósito que Deus te chamou, que Deus tem na sua vida, com um dom que Deus te deu, que Deus colocou, a confiança que Deus colocou sobre você. Os dons do Espírito são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. Quem que são os filhos de Deus? Irmão, filho de Deus, veja bem, vamos entender aqui, só para você entender que o dom, veja bem, João, rapidinho aqui, meus irmãos, né? Porque a gente precisa tratar dos outros assuntos também. Aqui em João 14, aqui ó, para você entender. João 14, Evangelho de João capítulo 14, ó, e o versículo 17. A partir do versículo 16, para você entender, olha, eu rogarei ao Pai, Jesus falando, né? E ele vos dará o outro consolador. Quem que é? O Espírito Santo de Deus, para que esteja convosco para sempre, né? Aí o versículo 17 diz assim, ó, o Espírito, está falando do Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis. Vós quem? Aqueles que dobraram o seu joelho, aceitaram Jesus perante os pés de Jesus, receberam ele em seu coração e permaneceram nele, se tornou o que? Filho de Deus. Então recebe o Espírito. O mundo não pode receber o Espírito Santo de Deus. O mundo não pode. É somente, irmão, mas todo mundo não é filho de Deus? Não. As pessoas que ainda não receberam Jesus, não dobraram, reconhecendo Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, e ainda não receberam ele em seu coração, irmãos, não são filhos de Deus. Filhos de Deus é todo aquele que reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador, né? Abandonando todo tipo de prática errada, se entregando a Jesus, se dobrando perante ele, né? E permanecendo nele, aí é filho de Deus, né? Pessoas, não, todo mundo é filho de Deus. Não, de maneira alguma, não é filho de Deus. São pessoas que foram criadas por ele, mas não são filho de Deus. Filho de Deus é eu e você que recebemos Jesus,
né? Reconhecemos que Ele é o único e suficiente Salvador, nos entregamos para Ele, aos pés dele, para receber Jesus em nosso coração e Ele nos receber também. Então aí sim nos tornamos filhos de Deus. Então eu falo para todo mundo isso, é até uma forma de evangelho. Não, espera aí, vamos para a Bíblia, ó. Filho de Deus é esse aqui: abandona o pecado, abandona a bebida, abandona as drogas, né? Abandona as práticas, abandona a prostituição, abandona o adultério, abandona as coisas erradas, aceita Jesus, se entregue a Ele, aí você se torna um filho de Deus, né? Para você entender. Então, meu amado irmão, os dons espirituais não é para as pessoas do mundo que ainda não são filhos de Deus. É para os filhos de Deus que receberam Jesus e entregaram a sua vida para Jesus e permanecem em Jesus. É para os filhos de Deus. Não é para quem não é filho de Deus, né? Dizendo que todo mundo é filho de Deus. Não, filho de Deus é todo aquele que entregou a vida para Jesus e permanece em Jesus. Esses são os filhos de Deus. E isso está na Bíblia e posso provar na Bíblia para os irmãos, né? Então, como diz aqui a nossa introdução, os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai, meu Deus, para os seus filhos. Tá vendo aí? Quem que te deu o Espírito Santo? Quem que veio sobre você? O Pai. Quem que veio sobre você? O Espírito Santo. Então quer dizer o que? Confiança de Deus sobre você, né? Aí diz: o seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo, né? Meus amados irmãos, os dons espirituais, o propósito dos dons espirituais, olha aí, olha o que o Espírito Santo de Deus está nos ensinando. Eu te pergunto, é para causar divisão? Né? Os dons do Espírito Santo, os dons, os propósitos dos dons espirituais, é para causar dissensão? É para causar dissensão? É para causar divisão? Se o propósito dos dons espirituais não é para causar dissensão, não é para causar divisão, então por que muitos bagunceiros pentecostais se revoltam contra o ministério edificado na palavra e na lei civil, se levanta contra o ministério, contra pastor, e sai e abre uma porta de boteco, de igreja na esquina? Irmão, não estou falando de botequim não, né? Não estou falando de fundo de quintal somente não, estou falando de templos gigantescos que tem por aí, né? Que tem que ter tomar cuidado com isso, né? Tomar cuidado, tem igrejas por aí, até grande, mas qual a finalidade daquilo lá? Então tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado, né? Se há um conserto, né, de lá no ministério se consertar, né, fazer aquele conserto de verdade, eu acredito ainda que o Espírito de Deus, né, chega até operar nesses ministérios aí. Mas se não há conserto, meu amado irmão, irmão, Satanás não é idiota. É isso que você tem que entender. Satanás não é idiota e nem burro. Eu costumo dizer isso aqui. Se nós não tiver Deus na nossa vida para nos dar estratégias para ver e lutar contra Ele, meus amados irmãos, a gente está aí perdido. Se não é o Espírito Santo de Deus na nossa vida, porque se não há conserto, corre um grande risco de algumas igrejas por aí operar o espírito do engano. Então o propósito do Espírito Santo, o propósito dos dons espirituais não é causar divisão, bagunça ou contenda ou dissensão, é para propagar o reino de Deus
na terra, glorificar o reino de Deus, exaltar o reino de Deus e para fortalecer e edificar a igreja de Cristo, a noiva de Cristo na terra. Propósito. Eu poderia encerrar a lição aqui. Eu poderia encerrar a lição da EBD aqui, porque aqui eu já defini, no que eu falei aqui, eu já defini os 3 temas. Os dons não são para elitizar o crente, edificando a si mesmo e aos outros, edificar todo o corpo de Cristo, né? Mas vamos dar uma esmiçoadinha, vamos comer, mastigar mais um pouquinho, vamos nos alimentar mais um pouco das Sagradas Escrituras, né? Porque ela tem poder de cura, de libertação, de transformação, né? De dissipar as trevas, poder da palavra de Deus, né? Aqui na introdução, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, o que diz a palavra do Senhor? O que diz aqui? Para que se eu tardar, saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o esteio da verdade. Olha aí, né? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, né? O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo, para que, se eu tardar, saibas como convém andar na casa de Deus. Olha aí, a carta que Paulo manda para Timóteo está dizendo o quê? A igreja, pessoas, não é lugar de bardeneiro, não é lugar de bagunceiro, é lugar para quem, em primeiro lugar, quem quer ir para o céu. Segundo, para quem quer ir para o céu e para quem quer vencer as batalhas e ter vitória aqui na terra, as adversidades que nós vivemos, né? É para isso que são os propósitos espirituais. Não é para bagunça, não é para bardeneiro, né? Não é para bagunça, não é para bardeneiro, né? É para edificação da igreja, para propagar o reino de Deus, ou glorificar o reino de Deus e propagar o reino de Deus na terra. Propagar o reino de Deus na terra e fortalecer e edificar a igreja. Não é para bagunça, meu amado irmão, que o apóstolo Paulo mandou a carta para Paulo dizendo, saibas como convém andar na casa de Deus, né? Como convém andar na casa de Deus, que é a igreja. Eita, meu amado irmão, que Deus tenha misericórdia. Meu amado irmão, que Deus tenha misericórdia, que Deus dê consciência. Pessoas que saíram de ministérios, brigado com o ministério, brigados com seu pastor por se achar, meu amado irmão, ser um elite, ser alguém só por causa de dons espirituais. Os dons espirituais, meu amado irmão, falei no começo, não é para objetivo próprio, não é para ego próprio, meu amado irmão. Os dons espirituais não é para ego próprio. Os dons espirituais, o propósito dos dons espirituais, meus amados irmãos, não é para te fazer uma pessoa importante. Não, é confiança do reino de Deus sobre você para, aleluia, fortalecer e edificar pessoas, fortalecer e edificar a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro na terra. Não é para te fazer importante, não, meu amado irmão. Está muito enganado.
Você está muito enganado. Se é para te fazer alguém importante ou alguém superior, não, você está enganadíssimo. Acorda! Os propósitos dos dons espirituais é para essa finalidade. Glorificar e exaltar o reino de Deus, propagar o reino de Deus em toda a terra, propagar, anunciar o reino de Deus em toda a terra, em cada esquina, em cada lugar, e fortalecer e edificar a igreja do Deus vivo na terra. Esse é o propósito dos dons, né? Que a igreja é do Deus vivo, a coluna e o esteio da verdade. Então, meu amado irmão, os propósitos dos dons espirituais não é brincadeira, não. Não é brinquedo, não. Se você, irmão, mas é tão espioso os dons espirituais, meu amado irmão, olha ao Senhor, porque o reino dos céus confiou em você. Olha a Deus. É espioso? Sim, eu sei que é. Eu sei que é espioso. Eu mesmo sei disso. Eu sei como é. Eu entendo. Mas, irmão, quer um conselho? É prazeroso. É um prazer muito grande, meu amado irmão. É um prazer muito grande, né? Vamos continuar aqui, né? Vamos continuar aqui, né? Fala de propósito, né? Propósito significa propósito. É a razão, porque algo existe. Propósito é a razão porque algo existe. Propósito, algo que foi, até anotei aqui, eu fiz uma anotação, algo que foi designado para uma função, uma finalidade, né? Então, propósito, né? É algo que foi designado para uma finalidade, para um objetivo. Aí fica uma pergunta aqui: Deus te deu um dom espiritual? Irmão, quando a gente fala dos propósitos dos dons, nós não estamos falando, como diz a leitura aqui, por exemplo aqui, meu amado irmão, por exemplo, nós não estamos aqui tratando somente de dom de maravilha, dom de profecia, dom de discernir espírito, variedades de línguas, né? Ou interpretação de línguas, né? Meu amado irmão, aqui envolve também a questão ministeriais, né? O diaconato, presbitério, o evangelista, né? Tem aqueles missionários que são enviados, né? Aqueles missionários que são enviados aí, não é verdade? Estou falando missionário de verdade, não estou falando de missionário meia boca não, viu, meus amigos? Conheci muitos desse tipo aí, missionários meia boca, diz que é missionário coisa nenhuma, né? Missionário para mim, sabe o que é? É ir na boca da favela lá, na boca do fumo, onde os caras tá com a arma na mão, isso que é missionário. Lá na boca do tráfico, né? Lá na onde vende droga e pregar o evangelho, isso aí é missionário. Né? Se você quer ser missionário para viajar, eu sou missionário porque eu quero ir para outro país, né? Ouvimos um testemunho aqui de um missionário na França lá, meu amado irmão, eu mesmo virei para o meu pastor, olha, só se Deus tiver propósito para eu ser um missionário, porque eu olho para mim, eu não me vejo missionário, porque ser um missionário, meu amado irmão, ser um missionário tem que ter o chamado de Deus, e muitos que têm um chamado de Deus para ser missionário têm desistido, né? Tem desistido. Então, pessoa falar que é missionário aí, meu irmão, esses meia boca que diz que é missionário aí, não é missionário coisa nenhuma. Missionário é algo, muito mais embaixo, meu amado.
Você não vai ter papai e mamãe para chorar, não. Você não vai ter ministério para poder chorar, não. Filho, é isso mesmo. Você vai estar sozinho, só você e Deus. E muitos que tem, eu falo que tem chamado, tem abandonado, porque não aguenta, né? Às vezes não aguenta, desistem. Então não é fácil. Então, se tratando dos dons, dos propósitos dos dons, meus amados irmãos, né? Não é pouca coisa, não é uma coisa qualquer, não é qualquer coisa, é algo de valor, né? Então o propósito, o significado do propósito, né, é algo designado para uma função, para uma finalidade, né? É um recurso, são condições que Deus dá para a igreja, para a igreja edificar a igreja, para a igreja, para edificar a igreja, né? Esse é o propósito dos dons, né? Nós falamos aqui, nós já tratamos aqui a respeito dos dons, não são para elitizar o crente, né? Para elitizar o crente, né? Deixa eu ler só um tópico aqui, meus amados irmãos, ó. Uma igreja de muitos dons, mais carnal. Os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Coríntios tinha por finalidade prepará-la para santificá-la para serviço do Evangelho, né? Então, como eu disse, os dons do Evangelho, os propósitos dos dons é para essa finalidade: glorificar o reino de Deus, propagar o reino de Deus na terra inteira, nos 4 cantos da terra, e para fortalecer e edificar a igreja, não para bagunçar, não para causar dissensão, não para causar contenda, não para se levantar contra pastor, e não para se achar, né? Eu tenho um dom, né? Como diz aqui, os dons não são para elitizar, né? Eu tenho um dom espiritual, eu sei mais que o pastor, né? Eu tenho um dom de cura, né? Eu tenho um dom de profetizar, eu profetizo, eu revelo, Deus me usa para revelar, eu vou montar um ministério para mim, você está entendendo? O pastor aí não sabe de nada. Coitado desses aí, né? Corre um grande risco de não ter mais o Espírito Santo de Deus, porque está fora dos propósitos de Deus, porque o propósito dos dons é para essas 3 questões que eu falei: glorificar o reino, propagar o reino de Deus na terra, fortalecer e edificar a igreja. Para essas 3 finalidades, não é para outra coisa. Não é para você ir lá e montar um ministério e levantar uma igreja. Não é para você se levantar contra o pastor da sua igreja, né? E como eu estava falando aqui, que os dons espirituais não é somente aqueles 9 dons espirituais que eu citei, ou somente dons ministeriais que eu estava aqui dizendo, diaconato, presbitério, evangelista, para missionário ou pastorado. Não, meu amado irmão. Se você tem um dom, quando fala propósito dos dons, o apóstolo citou os principais aqui, né, que nós vemos, tanto os ministeriais como os outros dons espirituais, né, para serviço, né, para serviço, os dons de serviço e os dons ministeriais, digamos assim. A pessoa canta, é um dom que Deus deu para glorificar e edificar o reino de Deus. A pessoa toca um instrumento, é um dom, a pessoa tem que zelar por isso. Toca uma bateria, toca um teclado, toca uma guitarra, toca um baixo, toca um instrumento, né? Ministra bem o louvor, faz uma ministração do louvor, né? Que leva a pessoa a abrir a boca para glorificar a Deus. É um dom para exercer. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, você que me ouve, exerça aquilo
que Deus confiou sobre a sua vida. Exerça o dom que Deus confiou sobre a sua vida. Exerça, irmão. Exerça, né? Eu já disse aqui, o dom não é sinal de superioridade espiritual, né? Eu já falei, já citei aqui, né? Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com os dons da parte de Deus são por isso mais espirituais que os outros. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus, por ser resultado da graça divina. Não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus, né? Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas que os dons são garantia de espiritualidade genuína. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Então, meu amado irmão, o propósito dos dons espirituais não é para te fazer mais do que os outros irmãos, né? Ou mais que o pastor da igreja, né? Ou para você ir lá e montar um ministério. Tem gente que tem um dom de revelação, que para ele Deus revela tanta coisa que já se acha no direito de ir lá e montar um ministério. Coitado, ô dó, coitado, misericórdia. Eu tenho um dó dessas pessoas, né? Ao invés de edificar a igreja, ajudar o pastor, estar do lado do pastor, não. Aí eu tenho minhas dúvidas, meu amado. Eu tenho minhas dúvidas. Quando eu vejo uma pessoa que tem, não importa o tipo de dom espiritual, já se achar no direito de montar uma igreja e discordar do pastor, se levantar contra o pastor, eu tenho minhas dúvidas que o Espírito Santo de Deus opera numa vida dessa daí, né? Eu tenho minhas dúvidas, porque não tem cabimento, né? O segundo tópico aqui, meus amados irmãos: edificando a si mesmo e aos outros. Paulo diz que quem fala em língua estranha edifica a si mesmo, né? Irmão, o apóstolo Paulo aqui, ele mandou a carta, né, na questão dos dons espirituais, para colocar a igreja de Coríntios em ordem, que estava uma bagunça, né? E ele coloque a igreja de Coríntios em ordem, né? O apóstolo, ele estimulava os crentes da igreja de Coríntios, né, a cultivarem sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedido pelo Espírito Santo, com o objetivo de edificarem a si mesmo, né? Ele colocava em ordem. Por exemplo, o pastor está pregando aqui, o que você tem que ficar? Você tem que ficar quieto, né? Já aconteceu, meu amado irmão, do pastor estar pregando, está trazendo uma mensagem poderosíssima, não importa se é uma mensagem de correção, de exortação à igreja, ou de edificação, ou uma palavra de vitória que o pastor está trazendo para a igreja, e pessoas ali falar em línguas mais alto do que a pregação do pastor. Misericórdia, irmão, né? Que falta de ordem, que falta de discernimento, né? De querer falar em línguas mais alto que o pastor. Não, ouve a palavra ali quietinho, você ouvindo palavras, quietinho ali ouvindo a mensagem de Deus. Aí você fala em línguas ali no seu particular. Aí acabou o culto, irmão. Aí acabou o culto, não, perdão. Acabou a mensagem, né? Acabou a mensagem. Quer falar em línguas altas, aí você fala. Quer falar alto, fala. Mas você vai edificar a si mesmo, não vai edificar a igreja. O que edifica a igreja, o propósito de edificar a igreja é o que? É as manifestações dos dons espirituais. Palavra, cura,
salvação de almas, libertação de pessoas. O que mais? Uma revelação, uma profecia, uma visão, uma cura. Isso fortalece e edifica a igreja. As revelações, as visões, as profecias, isso edifica e fortalece a igreja, né? É claro que na hora que tá tendo uma mensagem poderosa, né? Numa pausa ali, numa pausa da mensagem, porque sempre tem aquelas pausas, aí você solta, glória a Deus, né? Aí você solta, aleluia, né? Mas obedecendo, né? Quem está respeitando, quem está ministrando a palavra do Senhor. Não é igual muito, e né, o pastor está pregando aqui, está trazendo uma profecia. O pastor está trazendo uma profecia através das Sagradas Escrituras, está trazendo uma revelação através das Sagradas Escrituras. Aí o pastor está pregando, levanta um camarada aqui falando em línguas, vai lá passar a profecia para o outro. Não, espera acabar a mensagem. Espera acabar a mensagem, né? Espera acabar a mensagem, espera acabar a pregação do pastor. Aí sim, a pessoa vai lá, levanta e passa a visão, passa a revelação. Ou na hora do louvor, ali, aí você fala em línguas, né? Ou levanta do lugar, vai lá passar uma profecia, passar uma revelação. Não, mas na hora da palavra, respeite o momento da palavra, porque é o Espírito Santo de Deus que está falando. O Espírito Santo de Deus não é bagunceiro. O Espírito Santo não é desordenado. Não, ele tem ordem. Uma coisa de cada vez. Ele está falando, ele está pregando, o Espírito Santo de Deus está pregando. A pessoa quietinha, ouvindo. Acabou o culto, aí você glorifica. Acabou a mensagem, perdão, aí você glorifica, fala em línguas, quer passar revelação, passa a revelação. Ou na hora do louvor, mas na hora da palavra, respeite o que o Espírito Santo de Deus está falando. O Espírito Santo de Deus não é bagunceiro, não é desordenado, né? Que eu li lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, que diz que Deus não é Deus de confusão. É o que diz lá, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, né? Então, meu amado irmão, edificar, que significa edificar, né? Construir. O propósito dos dons é construir no crente, na igreja, aquilo que na igreja, no crente, na pessoa esteja destruído. Fortalecer aquele que está fraco, aquele que está desanimado. Para isso, né? Construir, não para destruir, como vi muita coisa por aí, né? A palavra de Deus, meu amado irmão, aleluia, meu Deus do céu, é para construir o que está destruída. Aprende isso aqui. Os propósitos dos dons é para essa finalidade, é para essa condição, é para esse recurso. Verdade prática diz aqui, ó, os dons, os propósitos dos dons são condições, o propósito são recursos, ou seja, condições concedidos por Ele, por Deus, Criador dos céus e da terra, para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente, fortalecer, irmão, dar ânimo ao que está desanimado, levantar a pessoa, edificar, construir na pessoa, na vida da pessoa, aquilo que está bagunçado, né? Construir na pessoa aquilo que está destruído, aquilo que está bagunçado, aquilo que está em trevas, aquilo que está acabado. É para isso que é o propósito dos dons espirituais. E o terceiro tópico aqui, meus amados irmãos, deixa eu ler uma anotação aqui. A experiência, irmãos, da vida cristã nos indica que grande parte das pessoas nas igrejas pentecostais não sabe, e isso é uma realidade, né? Infelizmente,
não sabe lidar muito bem com os recursos espirituais. E é o que eu acabei de dizer, meus amados irmãos. Deus dá um dom para a pessoa se acha mais do que o pastor, se acha melhor do que a igreja, melhor do que o irmão. Aquela igreja já não serve para ele, já quer mudar para outro ministério e acaba dando um trabalho para outro ministério, ou acaba abrindo um boteco na esquina, um boteco de igreja na esquina, como a gente tem visto por aí, abrindo botequim de igreja na esquina, porque tem um dom e já se acha no direito de ser superior. E na verdade, o propósito dos dons espirituais não é para fazer uma pessoa elite, não. O maioral, o tal, o grande, né? O que quando chega e todo mundo olha, fica prestando atenção. A elite, não é para deixar a pessoa superior melhor do que as outras pessoas, não. O propósito dos dons espirituais é para nos fazer mais humildes do que nós somos, e para descer mais do que na onde nós estava. Aqui já é o baixo, a gente está aqui. Aí o Espírito Santo vem e nos confia um dom espiritual. Aí daqui a gente desce mais ainda. Não é subir, enganado. Desce mais ainda. Os irmãos estão entendendo? Né? As igrejas pentecostais não sabem lidar muito bem com os recursos espirituais que Deus tem colocado à disposição dos crentes. E tem acontecido muita bagunça. E quem gosta de trabalhar no meio de bagunça, escute essa. Quem gosta de trabalhar no meio de bagunça é o espírito do engano. O espírito do engano gosta da desordem e da bagunça e da confusão. E que diz 1 Coríntios capítulo 14 versículo 33, que Deus não é Deus de confusão, né? E muitas igrejas pentecostais, infelizmente, não sabem lidar muito bem com os recursos espirituais que Deus coloca à disposição dos crentes, né? A começar até mesmo pelo batismo com o Espírito Santo, né? Há uma confusão de ideias sobre sua natureza, a forma de receber e mais ainda, irmãos, né? Quanto à sua finalidade ou propósito, né? Então, meu amado irmão, os dons espirituais, eu quero encerrar aqui, né? Antes de encerrar, deixa eu só ler aqui, ó, o terceiro tópico aqui, ó. Edificar todo o corpo os dons na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica os 2 capítulos para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons, meus amados irmãos, são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Os irmãos estão entendendo? Né? Vamos lá. Conforme diz Thomas Hoover, parafraseando Paulo em Éfesos, capítulo 4, verso 16, os membros do corpo, cada qual sua própria função concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todas. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses, que eu acabei de falar, frisei muito isso no começo da nossa aula aqui. Em primeiro lugar, os propósitos dos dons é edificar o corpo de Cristo. Só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus
em nossas vidas, né? Então, é como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, vou ler duas partes aqui e vou encerrar essa aula aqui, meus amados irmãos. Ó. Ainda que eu falasse a língua dos homens. Outra coisa aqui, irmão, esses que têm dons espirituais e não andam e não respeitam isso aqui, não obedece isso daqui, cai fora. Cai fora. Não é o Espírito Santo de Deus, não. Tem espírito do engano aí. Tem o espírito do engano aí. Cai fora. Cai fora desses camaradas aí. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como metal que soa, como o sino que tine. Para nada serve, para nada tem finalidade. O 1 Coríntios 13:13 diz que agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Então, meu amado irmão, você que é bardeneiro, né? Você que é desordeiro, que a tua igreja, a igreja sua, você que se diz pastor, né? Você que montou uma igreja no fundo da tua casa aí, no fundo de quintal, né? Montou uma igreja aí de fundo de quintal aí, você que é bardeneiro, meu amado irmão, né? A sua igreja que saiu aí rebeliada, igreja que saiu rebeliada aí, ó, meu amado irmão, tá fora da palavra, foge desses, não tem Espírito Santo de Deus aí não. Outra coisa, os propósitos dos dons, um dos propósitos dos dons espirituais é amor. Quem tem amor, perdoa. Quem tem amor, constrói. Quem tem amor, estende a mão. Quem tem amor, obedece. Quem tem amor, ajuda. Quem tem amor, fortalece. Quem tem amor, sabe, tá sempre junto, tá sempre com a igreja, com o seu pastor, né? Ah, mas eu não concordo com o meu pastor, que não sei o que. Não interessa. Quem tem amor, ama o seu pastor, ama a sua igreja, ajuda o seu pastor, ajuda a sua igreja. Você está entendendo? Isso é o propósito dos dons espirituais. Não é para deixar que alguém, aquele ali é da elite, aquele ali é o cara, nossa, aquela ali é a mulher. Não, tá muito enganado, tá quadradamente enganado, né? Não é para deixar ninguém ser mais superior do que os outros. Não, eu disse aqui, você tá no grau baixo, recebeu o dom espiritual, você vai descer mais para baixo ainda. Porque é para você servir a tua casa, servir o teu pastor e servir a tua igreja. Não é para te deixar lá em cima na elite, não. Isso não existe no reino de Deus. A maior patente lá no céu é servir. Aprenda isso. A maior patente lá no céu é servir. Então é para você servir mais, servir o seu pastor, servir a tua igreja, ajudar o teu pastor, ajudar a tua igreja. Então, para encerrar aqui a minha parte, só vou ler a conclusão aqui rapidinho e já vou falar a minha parte aqui rapidinho para encerrar. A conclusão diz o seguinte, a igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir. Aí, proclamar o evangelho em um mundo hostil, as verdades de Cristo e descrente de Deus. Diante desta tão sublime tarefa, a igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja do corpo de Cristo
para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular. Isso também eu falei no decorrer da lição. Tudo que está aqui na conclusão, meus amados irmãos, falei tudo no decorrer da lição, né? Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos. E eu encerro aqui dizendo mais uma vez, meus amados irmãos, que os propósitos dos dons, né, é a confiança de Deus, é a confiança do reino de Deus sobre a pessoa e sobre a igreja que tem os dons espirituais. Os propósitos dos dons espirituais, em primeiro lugar, para glorificar, exaltar, engrandecer, honrar o reino de Deus, tanto no céu como na terra. Segundo, para propagar, anunciar o reino de Deus na terra. E terceiro, fortalecer, edificar, construir algo sobre a igreja na vida de cada irmão, de cada irmã que esteja destruído, arrumar o que está bagunçado, né? É para essas três finalidades é o propósito dos dons espirituais. Meus amados irmãos, que Deus os abençoe na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo mais às 18 horas teremos culto presencial às 18 horas, juntamente com o nosso pastor Cezinho, o nosso pastor da sede, né? Porque o nosso pastor Daniel e a sua esposa foi acometido aí do Covid, mas graças e glórias ao reino de Deus, ao Senhor Jesus, eles estão fora de perigo, né? Mas ainda estão cumprindo o isolamento, né? Devido à ordem hospitalar, né? Mas estão fora de perigo, graças a Deus. E hoje teremos culto presencial, teremos live também nesse culto presencial na hora da palavra, né? Juntamente com o nosso pastor Cezinha. Amanhã, meus amados irmãos, amanhã às 17 horas teremos aí na rádio, web Rádio Profeta. Baixe o link pelo aplicativo do Play Store, Web Rádio Profeta. Amanhã o programa Segunda Power, Segunda de Poder de Deus. E às terça-feiras, 17 horas, também na Web Rádio Profeta. Palavra de vitória. Irmãos, compartilhe essa live, seja um profeta, seja um evangelista, compartilhe essa live em vários grupos aí, que com certeza Deus estará abençoando. Até mais tarde, daqui a pouco às 18 horas, no nosso culto, nós estaremos aqui de volta. Que Deus os abençoe a todos os irmãos e irmãs que esteve conosco aí, amém? Que Deus os abençoe na graça, no amor de Deus, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e nas consolações do Espírito Santo. Que Deus os abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe.